bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira e única edição deste sabadão, como sempre, com muita informação pra vocês. Chega deixando o like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se for a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo pra você todos os dias. Se quiser comprar camisas antigas e históricas do Vascão da Gama, entre em contato com a gente lá no Instagram, na lojinha do Futebolaço. A gente envia para todo o Brasil, a gente pode estar comprando também sua camisa ou agasalho, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo, é só chamar a gente ou pode ir direto lá pelo Instagram. Dito isso, galera, vamos aí às informações. O técnico Fernando Diniz acaba de completar 6 meses no comando do Vasco da Gama. E qual era o contexto que o Diniz chega, qual era o contexto do Vasco ao Diniz chegar? O Vasco vinha de 8 jogos sem vitória no campeonato, estava muito mal no Brasileiro, inclusive estava na zona de rebaixamento, inclusive tá passando para vocês aí na tela a classificação do Brasileirão quando o Diniz assume. O Vasco tinha 7 pontos no campeonato em 8 jogos, ou seja, menos de 1 ponto por rodada, e era o primeiro time na zona com 7 pontos. 8 rodadas só, o campeonato começando, o Vasco ainda disputava ali a Sul-Americana, estava na fase de grupos, inclusive ele estreia contra o Lanús lá na Argentina, esse jogo eu estava presente inclusive na Argentina, e o Vasco vinha ali de 2 vexames. A goleada para o Puerto Cabello na Sul-Americana e a derrota de virada para a equipe do Vitória, de virada lá no Barradão por 2-1. Vencendo por 1-0, o Vitória tem um jogador expulso no primeiro tempo, mas mesmo assim o Vasco conseguiu perder o jogo naquele dia. Esse era o cenário que o Diniz pegou o Vasco. Marcelo Santana foi demitido, assim como o Fábio Carille, chegou o Admar Lopes, chegou o técnico Fernando Diniz. O Diniz tem como grande trunfo, vamos falar de algumas coisas que deram certo e deram errado até aqui, conseguir fazer o Ryan virar a chave e ser aquele jogador que todo mundo imaginava que ele poderia vir a ser no Vasco. Acabou com a Verratti dependência, era um time que jogava feio, o Vasco tinha desde o ano passado já, isso não era de hoje não, era abre a bola nas laterais, principalmente no Piton, pro Piton, ou outro jogador achar essa bola na área, para o Verratti cravar os gols. O Vasco hoje é um time completamente independente do Verratti. Hoje, inclusive, o Verratti é um reserva e o Vasco tem várias maneiras de jogar. O Diniz agrupa um pouco os jogadores do lado esquerdo para fazer jogo associativo. Nuno, Coutinho acabam sendo um pouco cérebro, o Tietchan cai por ali, o Piton também, o Puma quando tá jogando. E pro lado direito o Vasco tenta ter mais a explosão e a puxada de contra-ataque. Agora com Andrés Gomes e Paulo Henrique, mais um tempinho atrás era o Ryan e o Paulo Henrique que faziam aquela beirada, o Verratti era o centroavante. Então o Diniz mudou a maneira do time jogar, o Vasco consegue ser uma equipe que hoje propõe jogo, trabalha melhor a bola e tem várias maneiras de construir seus gols. Tanto é que é uma das equipes com posse de bola mais alta do campeonato, que mais finaliza e tem um dos melhores ataques. Mas nem tudo são flores, né? O Vasco tem pontos negativos. O Vasco nos anos anteriores, ou a marca do Vasco nos Brasileirões, é ser um time que é um leão em São Januário. O Vasco tem um aproveitamento, ou costumava ter um aproveitamento muito alto em São Januário, mas é aquele visitante que todo mundo quer, né? O Vasco pontua muito pouco, ou pontuava muito pouco fora de São Januário. E com o Diniz isso está meio bagunçado. O Vasco não tem mais em São Januário aquela fortaleza onde vem todos os pontos dali. Muito pelo contrário, o Vasco, sob o comando do Diniz, fez 11 jogos em São Januário com apenas 4 vitórias. São 4 vitórias, 4 derrotas e 3 empates. A campanha do Vasco em São Januário não é nada boa. Chegou inclusive a ficar 2 meses, pouco mais de 2 meses, sem conseguir uma vitória em São Januário. E os últimos 2 jogos agora, 2 derrotas. Tinha melhorado, né? Tinha começado a pontuar mais em São Januário, mas esses 2 últimos jogos agora jogaram isso para baixo. Por outro lado, com o Diniz fora de casa, o Vasco é uma equipe que tem pontuado muito bem. São 5 vitórias atuando fora de São Januário, que não é muito comum para o Vasco no Brasileirão não. O Vasco goleou o Santos por 6-0, ganhou o São Paulo de 3-1 e era um 3-0 até literalmente o último minuto. O Vasco acabou tomando um gol, o jogo ficou ali no 3-1, aquela vitória de 3-2 no Sport, o 3-0 categórico no Red Bull, uma vitória com -1 desde o primeiro tempo com Fortaleza lá no Ceará. Então essas foram aí
as vitórias do Vasco como visitante no período do Diniz. Tiveram algumas derrotas, né? Botafogo, Palmeiras, Mirassol, Fluminense e Juventude. Parêntese aqui, o Vasco perdeu os 2 jogos para o Juventude, que está na zona de rebaixamento, tanto em São Januário como também lá no Alfredo Jaconi. Bizarro, né? Isso aí, inclusive, está atrapalhando bastante o Vasco no campeonato, tá? Então, tem essa questão de em São Januário a coisa não está muito bem, mas fora de casa o Vasco tem pontuado até bastante. E outra coisa que a gente pode também acrescentar nessa brincadeira e a gente debater é a questão do desempenho. E aí eu queria te perguntar, o GE até fez uma enquete, qual nota você daria para o trabalho do Fernando Diniz? Eu dei nota 7. Eu não acho que o trabalho é 8, 9 ou 10, 10 é excelência, né? Treinador praticamente nenhum atinge o 10. O 8 e o 9 a coisa tá muito boa. Eu já acho que um 7 é muito bom, um 7 passa de ano com tranquilidade. Tem algumas escolas até que a média é 5, outras 6, né? Então o 7 é uma nota boa. Você passa com alguma sobra ainda, eu acho que é isso. Principalmente essas 2 derrotas agora, que cortaram aquela sequência de arrancada do Vasco para G7, acho que puxa ali para um nota 7. E aí eu queria te ouvir, deixa aqui embaixo nos comentários qual nota você daria para o trabalho do Fernando Diniz. E aí eu queria até trazer para vocês a média do Fernando Diniz na enquete do GE, é 7,16. 25,4% das pessoas deram nota 7, que foi a opção mais votada. A segunda opção mais votada foi nota 8, 23,36. A terceira mais votada foi nota 10, 15,27. Achei uma bela bem exagerada aqui. A quarta mais votada foi nota 6, 12,52, e o quinto colocado foi nota 9, 7,79. Para a galera aí que está um pouco insatisfeita, são as notas de 5 para baixo, a opção mais forte aí foi a nota 5, 6,41. Até para os insatisfeitos o percentual é baixo. A segunda nota mais votada dos insatisfeitos de 5 para baixo foi nota 1, teve 3,66% dos votantes deu nota 1 para o trabalho, 3,05% dos votantes deu nota 4 e 1,98% da galera deu nota 3 e 0,92% dos votantes deu nota 0,92. A média raspou ali no 7, 7 é uma beiradinha, mas o grosso da galera mesmo votou entre as notas aqui 7, 8 e 10. Foram os números mais votados, o 6 inclusive à frente ali do 9. Então quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, tá? Agora, sobre o trabalho do Fernando Diniz, uma coisa que me irrita, e eu já falei sobre isso, é a mania dele de ser meio que kamikaze. Você vê outros times que estão perdendo ou estão empatando, mas precisam muito do resultado, e normalmente os treinadores trocam uma peça por outra. Sai um atacante, entra outro, sai um ponta, entra outro. E não é só o pepino xixi, não faz o diferente, é só o convencional. Não, dá para fazer uma coisa um pouquinho diferente. Dá para, dependendo do jogo, tá precisando de bola aérea, pô, tu tira um ponta, bota o Verratti de centroavante, traz o Ryan de ponta, e o Ryan também é bom no jogo aéreo, e aí tu vai ter, né, 2 centroavantes ali, um ponta e um centroavante, né, com mais presença de área e bom no jogo aéreo. Pô, é uma alternativa interessante. Sendo que o Diniz, ele abusa muito e cedo. O time tá perdendo de 1-0, cara, com 10, 15 minutos do segundo tempo, ele abre todo o time, ele empurra o Nuno para jogar de volante, o Coutinho às vezes vem jogar de camisa 5, o Matheus França vem de segundo volante, o Barros andou jogando de zagueiro alguns jogos recentes desse, aí de contrapartida ele bota 3, 4 atacantes. Teve um jogo agora em São Januário, foi contra o Juventude ou foi contra o São Paulo? Não vou me lembrar. O Andrés Gomes jogou de lateral esquerdo, cara. Foi contra o São Paulo. O Andrés Gomes jogou de lateral esquerdo. Então, assim, esse exagero do Diniz e até uma certa dose de ansiedade de maneira desenfreada de querer fazer o resultado acaba deixando o Vasco vulnerável e o Vasco acaba sempre estando mais próximo de tomar um gol do que fazer. Até porque para você fazer o gol, o normal é você fazer o gol de maneira sólida, de maneira bem construída, bem elaborada, a não ser quando o adversário te dá um presente.
E os adversários dão poucos presentes ao Vasco, né? Curioso isso. O Vasco é o time que adora dar a doce, né? E dar paçoca pro adversário aí. Mas o adversário dificilmente dá um gol de mão beijada pra gente, assim. Então é uma crítica muito pesada que eu faço ao trabalho dele. Agora, de positivo, cara, ele oportunizou muito, o Ryan deu confiança e melhorou alguns jogadores. O Barros eu não sei se estaria jogando o que tá jogando na mão do Diniz. Ele dá uma recuperada no Coutinho, o Coutinho treinava menos, se poupava em alguns treinamentos, fazia uns treinos um pouco com intensidade mais baixa, ele aumentou a carga e o volume de treino do Coutinho, e o curioso, o Coutinho não só não lesionou, como melhorou fisicamente, melhorou o tempo dele, a minutagem dele nas partidas e melhorou o desempenho. Ele vem até nos jogos um pouco mais abaixo, que ele não tem participado de gol ou assistência, mas visivelmente o Coutinho melhorou com a chegada do Diniz. Esse é o balanço que eu faço da passagem do Diniz até aqui. Vamos ver como é que vai ser daqui pro restante. Quero te ouvir. Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários e a sua análise da passagem do técnico Fernando Diniz com a camisa do Vasco até aqui. Bom, galera, vamos virar a chave agora porque eu ainda quero falar de dois temas importantíssimos. O Vasco tem um novo vice-presidente e vocês vão entender como esse novo VP pode ser fundamental e é um cara de carreira muito grande, baita aquisição do Vasco da Gama. E além disso, eu quero trazer também novidades para vocês a respeito do estádio de São Januário. Mas antes, presta muito atenção aqui, Golcase tá com a promoção absurda de Black Friday, é a Go Black da Golcase e tá com promoções imperdíveis. Tem uma galera que namora os produtos da Golcase e ainda não adquiriu, não perde a oportunidade e o mês aí do Go Black. Os nossos copos aqui de 470 ml, eles custam normalmente 130, 140. Ele tá saindo por R$ 89,90. Se você pegar a versão dele, por exemplo, com a tampa, e dentro da tampa térmica ele tem um abridor de garrafa, ele sai por R$ 109,90. Tem alguns detalhes que eu vou trazer para vocês já. Se você aplicar o cupom GOVASCO, compras acima de R$100, você ainda ganha um desconto extra no carrinho mesmo com essas super promoções. Se você fizer compra acima de R$200, você pode comprar parcelando em 3 vezes sem juros. A nossa garrafa de entrada de 500 ml, ela tá saindo por apenas R$ 69,90. Lembrando que se você levar aqui a soma de produtos ou algum produto acima de R$100, você ainda pode usar o meu cupom GOVASCO e acrescentar mais um desconto no seu carrinho. E aqui, cara, que mora o perigo. Queria falar da minha xodózinha, a nossa garrafa Flip Pro. Ela, quando foi lançada, fez um sucesso estrondoso, sendo que ela tinha um preço um pouquinho mais alto. Era R$ 249,90. Essa garrafa é de 750 ml. Ela fica entre as garrafas Fresh, né, de 650 e 950. Ela tem esse plus aqui. Tá vendo o travamento dela aqui, ó? Aqui ela tá aberta. Se eu apertar o botão, ela abre. Bati aqui, travei aqui do lado, se você apertar ela não abre, tá? Isso evita que você esqueça de fechar direito ou não armazenar, a garrafa acabar abrindo e vazar. A nossa garrafa Fresh, ela já tem essa rosqueadura, que é tranquila de bater e fechar, mas você tem que dar essa virada aqui. Aqui não, você só bateu, tá? Ela tá saindo por incríveis R$ 149,90 só na Go Black da Golcase. Corre enquanto durar os nossos estoques, beleza? Você pode personalizar, botar seu nome, número e as nossas garrafas modelo Fresh. Essa aqui é uma de 950 ml, ela é um pouco mais rechonchuda, né? Ela é um pouco mais larguinha. Tem a de 650 ml que é um pouco mais fina. Essa tá saindo por R$ 149,90 e a de 650 tá saindo por incríveis R$ 129,90. Copo Life tá saindo aí por apenas R$ 149,90, 1 litro 120, meu parceiro. Aquele copão de respeito com tampa e canudo. Você pode tirar também a tampa aqui e usar ele aberto, beleza? Vai na Golcase, não esqueça de usar o nosso cupom aí, GOVASCO, para compras acima de R$100. Você garantiu o seu desconto, compras acima de R$200, você
consegue parcelar em até 3 vezes sem juros. Todos esses itens estão com absurdos descontos, mas se você fizer compras acima de 100 e usar meu cupom, ainda ganha um desconto extra. Golcase, parceira do canal Futebolaço. Bom, galera, caminhando para a reta final, queria trazer 2 informações para vocês. São Januário está passando por um processo de troca de gramados, tá? Vai estar tudo prontinho aí para o jogo do Vasco contra o Internacional em São Januário. O Vasco faz 2 jogos fora de casa agora, pega o Grêmio e pega o Bahia e depois volta pro Rio para fazer esse jogo aí contra o Inter, depois pega o Mirassol e fecha o campeonato fora de casa com o Atlético Mineiro. Beleza? A Greenleaf, que é a empresa responsável pela troca do gramado. Pô, Dieguinho, mas não vai começar a reforma de São Januário, se Deus quiser, no primeiro semestre agora do ano que vem? Por que o Vasco está trocando o gramado, vai gastar dinheiro com isso? Porque o gramado ele pode ser utilizado em outras sedes. O Vasco quis trocar logo o gramado, porque visualmente estava muito feio, realmente as transmissões em São Januário eram uma coisa mais estética do que de fato de estar ruim para o jogo, mas o Vasco preferiu trocar. O gramado, o Vasco pode tirar ele de São Januário quando for fazer a obra e levar para o CT Moacir Barbosa ou para nossas categorias de base, por exemplo, os campos lá em Caxias, tá bom? Acredito eu até que o CT Moacir Barbosa recebe ali troca de gramado com uma certa frequência, e de repente seria até mais interessante levar esse gramado, botar esse tapete para os meninos trabalharem em melhores condições nas categorias de base, tá bom? Então essa é a informação importante para trazer para vocês. E uma baita notícia aí, off 4 linhas, né? Mas é muito importante também as coisas que acontecem fora das 4 linhas. O Vasco tem um novo vice-presidente de Relações Institucionais, é o Alexandre Cordeiro. Ele era do CAD, o Vasco inclusive havia feito o convite para ele ingressar na gestão ano passado, ou no começo do ano, mas por uma questão de conflito de interesse, ele foi proibido, né, de fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Tá no CAD e está no Vasco, porque o Vasco é uma sociedade anônima do futebol, o Vasco estava abrindo, inclusive, processo de recuperação judicial, e o CAD, de uma certa forma, ele fiscaliza algumas questões que o Vasco estaria inserido. Então poderia vir um conflito de interesse e ele não pôde. Porém, ele saiu do CAD e agora assumiu como novo VP de Relações Institucionais do Vasco. E os companheiros do podcast Cruz Maltino levantou a capivara e o dossiê dele. Eu queria trazer para vocês o currículo. Ele vai ser a cabeça, a voz e os olhos do Vasco em Brasília e vai fazer esses bastidores com as grandes instituições aí a nível nacional. Foi muito importante a aquisição aí do Alexandre. Vamos aqui trazer o currículo do Alexandre para vocês. Ele é advogado e economista, conhecido por a sua atuação no setor público e por ocupar cargos estratégicos na área de defesa da concorrência. Foi anunciado como novo agora VP de Relações Institucionais do Vasco. O Cordeiro nasceu em Goiânia, então a galera aí que é de Goiás, né, que se sintam abraçados por ele. Ele é formado em Economia e Direito e possui mestrado em Direito Constitucional e Econômico pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, o IDP. A trajetória dele une o meio jurídico, político e o ambiente regulatório nacional. Carreira dele aí no serviço público. O Alexandre Cordeiro construiu uma sólida carreira em Brasília entre 2017 e 2021. Atuou como superintendente-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, órgão responsável por fiscalizar e combater práticas anticoncorrenciais no país. Em julho de 2021 foi nomeado presidente do CAD pelo então presidente Jair Bolsonaro, posição que manteve até julho de 2025. Durante sua gestão, Cordeiro ganhou destaque por conduzir investigações de grande repercussão em setores como combustíveis, telecomunicações e alimentos. Além disso, tornou-se o primeiro brasileiro a integrar o bureau do Comitê de Concorrência da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o OOCDE, reforçando sua projeção internacional na área de políticas antitrust. E agora aqui um pouco da atuação dele após o CAD. Ele saiu do CAD em julho, mas e aí, o que ele andou fazendo após o CAD? Ao deixar o comando do CAD em julho de 25, Alexandre abriu seu próprio escritório de advocacia em Brasília, especializado em direito concorrencial e relações institucionais. E agora ele está vindo assumir essa nova função no Vascão da Gama, tá bom? Então boa sorte aí
ao Cordeiro, o Alexandre Cordeiro, que de fato ele possa somar bastante ao Vasco. A gente vê que o Vasco não é tão bem representado ou perdeu um pouco da sua força, né, em algumas instituições, então é importante a gente ter um cara com esse peso e com essa experiência aí em Brasília, né, bem relacionado. Isso é muito importante, tá bom? Então essas eram as duas informações finais para a gente finalizar. Troca do gramado de São Januário e essa contratação muito importante aí do Alexandre Cordeiro, beleza? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo sobre tudo que a gente discorreu. Perdão aí, galera, a minha ausência nos últimos dias, mas a gente vai dar uma melhorada e vamos tentar produzir um pouco mais de conteúdo para vocês. Acredito eu que a partir de segunda-feira as coisas voltam a dar uma agitada, né? A data FIFA fecha aí na terça-feira, quarta-feira volta a rodada do Brasileirão e esses dias aí tava parado. Me dizem qual foi a grande notícia que saiu nos últimos dias. De verdade, não teve, beleza? Beijo no seu coração, saudações vascaínas e amanhã eu volto com mais informação. Tamo junto!